Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas perspicazes. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Perspicazes e maldosas. Não, maldosas no bom sentido, né? Ai, gente, tô adorando essa semana, assim, cheia de emoções, né? Ah, mas bom demais. A gente nem consegue dormir direito, já é novidade chegando. Deixa eu te contar, eu não sonhei com o humano, não. Não acredito, Inês, até no sonho. É tanta coisa pra pessoa sonhar. Tanta coisa linda no mundo. Aí lá vai eu, sonhei ele com o humano, botando ele dentro de um saco. Era um saco bem grandão. Sei lá que já foi aquilo. Inês, que sonho. Será que é premonitório? Oh, meu Deus. Alguém que saiba ler o sentido dos sonhos, diz aí pra gente. O que pode ser esse sonho da Inês? Enorme. E claro que a gente tá com a Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn. Oi, gente, rindo aqui dessa véia do saco agora. Botando os outros dentro do saco. Ei, meu povo, tô feliz também e animadíssima. É mesmo, o que eles demoraram para decidir, né? Agora estão decidindo tudo uma hora para outra, tudo na mesma semana, tudo no mesmo fim de semana. A gente tá em tempo de endoidar, mas vamos nessa. Gente, a gente tá animado e tá, ao mesmo tempo, apreensiva, ansiosa, tudo misturado, né? Porque os últimos dias foram marcados por uma série de definições na política cearense, algumas delas relativamente surpreendentes. A maior foi a indicação do deputado estadual petista Eumano de Freitas para ser o candidato ao governo do estado, apoiado pelo grupo do ex-governador Camilo Santana, do PT. Com pouca experiência em disputas majoritárias, Eumano vai contar com o apoio de Camilo, Lula e Eunício Oliveira, entre outras lideranças importantes do estado. Então ele está com tudo. A reação de Ciro Gomes foi contundente, chamando Camilo Santana de Judas. Lembrando que Ciro já havia até xingado Camilo mesmo antes do rompimento da aliança. Bom, vamos detalhar tudo o que está acontecendo, com muita análise, com muitos bastidores, é claro. Antes de começar, bora falar sobre a nossa campanha de financiamento? As Cunhãs é um podcast que existe graças à contribuição de cunhanzetes e curumins. Tem duas formas de se tornar um assinante. Você pode contribuir pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pode mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação que fazemos pela plataforma Zoom. Então, a deste mês está bem pertinho de acontecer, viu? Então, bora se mexer, meu povo. E se você contribuir pelo Pix, não esquece de inserir seu e-mail na parte destinada à descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois, tá certo? E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Da política, como definem os cientistas políticos, chegou de vez. Afinal, não se fala de outra coisa, né? Rompimento entre PDT e PT no Ceará é o que, você abre o Twitter e só se fala disso, as pessoas estão surtando, inclusive, por causa dessas coisas. Pelo PDT, veremos o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a governador. Pelo PT, teremos o deputado estadual Eumano de Freitas como candidato. Eumano, por sinal, foi anunciado na noite de domingo nas redes sociais de Camilo Santana, com uma foto dele, né, com o Eumano e com o Lula, tirada lá em São Paulo, enfim, dessa forma que as coisas estão acontecendo, tá? Então, vamos começar a contar um pouquinho essa história, que, de uma certa forma, relembra uma disputa de 10 anos atrás, né? Em 2012, Eumano de Freitas era o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza contra Roberto Cláudio, que era o candidato do PDT. Aliás, nem era PDT, era PSB, né? Era PSB. Amarelinhas, camisa amarela. E Roberto Cláudio ganhou aquela eleição contra o Eumano, que estava tentando ali manter o PT no governo. O PT que ficou 8 anos com Luiziane Lins, e aí era Eumano para ser o sucessor dela, e não deu certo. Mas como é que a gente começa a contar essa história? Como é que Eumano virou
candidato ao governo do estado do Ceará pelo PT, minha gente. Dá para dizer que foi surpreendente isso? Mulher, o nome do Elmano, nas vésperas, era o que mais circulava, né? Muita gente estava apostando nele, no nome dele, como candidato escolhido. O que se tem dito na imprensa, né, de apuração de bastidor, é que foi o Camilo que propôs o nome do Elmano, né? A indicação dele teria sofrido uma pequena restrição do campo democrático, que é a tendência interna do PT, do deputado federal José Guimarães. Teve essa pequena restrição no início, mas acabou que se aceitou aí a proposta do Camilo e Elmano é o candidato. Eu acho relativamente surpreendente, porque eu confesso a vocês que eu imaginava que seria escolhida uma mulher. Depois daquela discussão, né, porque o Camilo, o PT queria o nome da Isolda Sela como candidata ao governo, da governadora Isolda Sela, né, queria que a Isolda se candidatasse à reeleição, e com a escolha lá do PDT pelo Roberto Cláudio, eu achei que o PT lançaria uma mulher, e aí tinham alguns nomes circulando, né, o da própria Luiziane Lins, deputada federal, que é um nome que sempre aparece, da vereadora Larissa Gaspar, da deputada estadual Augusta Brito, né, e aí talvez, né, algumas pessoas imaginavam, não é possível que o PT não vai lançar uma mulher. E aí veio o Elmano. Sobre a escolha do nome do Elmano, né, Camila disse que ele não tem muita experiência em disputas majoritárias. Lembrar que ele se candidatou em 2012 contra o Roberto Cláudio, né, ali ele estava muito verde, hoje ele já está um pouquinho mais experiente, já participou de outras campanhas, foi candidato à Prefeitura de Caucaia em 2020, perdeu, ficou em 4º lugar, não foi boa de jeito nenhum essa performance do Elmano lá, e assim, tem ganhado muita visibilidade no parlamento, ele é o relator da CPI do motim, né, inclusive isso vai dar um trabalhinho para o capitão Wagner, porque no relatório do Elmano ele cita várias vezes o capitão Wagner. Então é um nome que, enfim, tem o seu peso, não chega a ser um nome com recall, com o peso do Roberto Cláudio, claro que não, mas, em compensação, tem os cabos eleitorais que todo político cearense hoje em dia quer, que é o do Lula e o do Camilo Santana, os dois com grandíssima aprovação e aceitação do eleitorado cearense. Então, o que o Elmano traz de bônus, de carta na manga, né, é todo esse respaldo de duas putas, né, 2 putos cabo eleitoral, que é o Elmano, que é o Lula e o Camilo. Você sabe, Ebele, que nas conversas anteriores, já tem um tempo, né, conversando com políticos como o Zé Ayrton Cirilo, deputado federal pelo PT, e o próprio Eunício Oliveira, né, que vai ser candidato a deputado federal pelo MDB, eles já tinham citado o nome do Elmano como possível candidato, dentro daquela história toda, daquela intriga que estava rolando, eles já tinham citado o nome do Elmano. O Elmano já estava ali na boca deles. Agora, lógico, pelo lado do Zé Ayrton, o Zé Ayrton nem queria, ele queria que ele fosse, né, o escolhido. O Eunício também queria que ele mesmo fosse o escolhido, mas o Elmano aparecia ali como esse nome aglutinador, né? E é engraçado como, enfim, se confirmou, porque eu também não botava muita fé, não, também achava que assim, a tendência seria uma mulher, e eu estava até achando que seria uma novidade, uma figura como Augusta Brito, seria um nome assim que poderia ser interessante para ter esse espírito, né, mulher, mas tem experiência, já foi prefeita e tal, é deputada, líder lá do partido na Assembleia, enfim, tem boa performance também, desempenho dela pessoal, mas é isso, agora é o Elmano, e certamente não vai ter nada a ver com aquele Elmano de 2012, é outra coisa. E nem o de 2020, vamos e convenhamos, né, Inês? Eu apurei outra coisa junto ao PT, por que é que foi Elmano de Freitas, certo? Perguntei ao deputado Acrisio Sena, que sempre nos atende. Eu digo, Acrisio, por que é que foi a escolha de o nome Elmano Freitas? Que tinha se ventilado outros nomes, muita gente, primeiro nas redes sociais, porque eu não boto a Loura, eu quero botar Luiziane Lins e tal. Eu sabia que Luiziane era, segundo consta, não era muito das querências do Camilo, nem o Guimarães, eram 2 pessoas assim meio rifadas. Então lá vai, Elmano, por que Elmano? E ele disse que o perfil do Elmano tinha os ingredientes básicos: confiança e trânsito entre os aliados, relação de diálogo com o executivo e o legislativo e um pé nos movimentos sociais, como é a tradição dos partidos progressistas. Certo? Aí os pré-requisitos que Elmano Freitas tinha para ser o escolhido
para ser o candidato a governador pelo PT. Meninas, muita gente no Instagram, no nosso Instagram, mandou inbox perguntando o que é que a gente achava, se o nome do Elmano é um nome competitivo, se é uma candidatura que tem chance. E aí eu acho que depende muito, né? Depende muito do papel e do empenho, por exemplo, do Camilo, do Lula, isso tem muitos fatores. Agora, a gente tem que lembrar que o PT não tinha um nome de expressão pronto e forte e preparado para ser candidato, não. Né? O nome que fosse escolhido não viria pronto, não viria com força, porque o PT não estava pensando em candidatura majoritária para o governo do Estado, o foco era o Senado, era Camilo no Senado. Então, assim, para governadora, né? Era para governadora, exatamente. O partido não vinha formando uma liderança, não vinha preparando uma liderança natural. Então, o nome que viesse, né, não viria com tanta competitividade assim. Isso vai ser construído, né? Vai ser, e pelo menos o Elmano, né, a gente até comentou, é um nome já muito bem conhecido, não tem a experiência que o Roberto Cláudio tem em gestão, mas também não é zero, porque já foi secretário de Educação, coordenou o orçamento participativo na época da Luiziane, então, digamos que seja um nome razoável, né? Não é, talvez, o ideal de recall, de não sei o quê, de aprovação como o Roberto tinha, mas é o que tem para hoje, digamos assim. Só acho pesado ele porque ele traz umas derrotas. Você e tem isso razão. Sempre é ruim para um político. Foi derrotado aqui, já por Roberto Cláudio, diga-se de passagem, não ficou muito atrás, se lembra, no segundo turno, e também foi derrotado para prefeito em Caucaia, em 2020, ficou em quarto lugar, ali foi uma campanha mesmo desastrosa, eu acho. Eu acho o seguinte, que é pesado, quem traz derrota fica meio pesado, mas aí vem aqui esses ingredientes que o deputado aqui Luciano falou, e vamos ver o que é que dá, porque emoções é o que não falta. O PT também não tinha muito tempo para conversa, né, meu povo? Tinha que decidir logo. Então, o Camilo, né, que é a grande liderança do partido, com o Camilo traz um nome, né, enfim, aposta nesse nome, não tem muito o que discutir, não. E foi rápido, né, relativamente rápido essa decisão. Não, rápido em relação, né, ao que aconteceu anteriormente. Então, porque estava ali ainda pelejando para manter a aliança com o PDT, queriam, né, o nome da Isolda Sela, que ela fosse confirmada para a reeleição. Aí, na semana anterior, o PDT falou, não, o candidato vai ser o Roberto Cláudio, numa decisão bem controversa, aparentemente não era para ter sido daquela forma, enfim. Foi montado um esquema para que a Isolda fosse derrotada. E aí o Camilo imediatamente agiu, se reuniu com o PT primeiro, depois se reuniu com outros partidos aliados, inclusive talvez é a grande sagacidade, porque acho que tem uma questão, o Elmano pode ser pesado, eu concordo com a Inês, tem esse lado, né, de ter derrotas, não é bom, mas ele vai sair com muitos apoios. E tem uma coisa que é a dinâmica eleitoral do Estado, né, para o Estado do Ceará, que é diferente do município, né, mesmo que seja Caucaia ou Fortaleza. O Estado, você tem ali tem que ter vínculos com lideranças locais, com prefeitos, é assim que faz, né, com os donos de rádio, é assim que faz uma candidatura ir para frente, sabe? E o Camilo está costurando isso de uma forma muito efetiva, ele não tenha dúvida, ele está tomando muitos prefeitos que o PDT pode considerar ainda deles, sabe, do PDT. Camila, deixa eu me meter também com essa história de prefeito, minha filha, porque a pessoa enche a boca. Porque o Roberto Cláudio, o vice dele é o Domingos Filho, que é do PSD, que tem um bocado de prefeito, e também o PDT tem um monte de prefeito. Aí eu me lembro da campanha, a companheira Evelyn nem era nascida, mas era bebê ainda, né? Se engatinhando. Campanha Adalto Bezerra, Tasso Gereissati, primeira candidatura do Tasso. Aí era assim, o coronel Adalto e a turma dele já dava como ganho, por quê? Porque na época eram 138 prefeituras, nós tínhamos 138 municípios. Hoje são 184, né? Pois das 138 prefeituras da época, o Tasso tinha só 28. Olha aí, mulher. 28 e o Adalto Bezerra tinha 120, 110. Aí pronto, ganhamos, nós temos os prefeitos com a gente. Na região metropolitana, que na época eram só 6 municípios, na década de 1980, eram 100 municípios. O Tasso não tinha nenhum, era tudo do Coronel Adalto, certo? Hoje a região metropolitana de Fortaleza são 19 municípios, naquele tempo era 6. Pois, minha filha, resumindo a história,
foi um vira-vira de prefeito, porque prefeito é bicho danado, né? E é bicho assim, traidor, né? Quando ele vai vendo que o governador vai ser o fulano, minha filha, vira que é ligeiro demais. Que eles dependem também do governo do estado, né? Depende do executivo estadual, aí eles vão virando. Foi como aconteceu com na época de Tasso e Adalto, era um vira-vira, Ave Maria, era ligeiro demais. Quando o Tasso começou a subir, aí pronto. Depois o pobrezinho do Tasso, na época, só tinha 28 prefeituras, que assim mesmo era ligada ao MDB, que ele candidatou-se a primeira vez pelo MDB, né? Que era, quem dominava o MDB era um deputado estadual chamado Chagas Vasconcelos, já morreu, o vice do Tasso na época, Castelo de Castro, também do MDB e tal. Aí era que tinha aquelas mixariazinhas de prefeitura. Pois tá aí, ganhou. Agora, a vergonha maior foi em Juazeiro, terra de Adalto Bezerra, né? De hoje é a terra dele. Pois mulher não perdeu, não, por 148 votos em Juazeiro. Em Juazeiro. Pronto, essa história é muito boa para ilustrar isso. Assim, fora as traições, tem mesmo acordos que vão sendo construídos, sabe? Então, ninguém é de ninguém. Assim, até certo ponto mas depois de certo ponto já não é mais. Aí vai cada um para o lado que acha que é melhor. Pois é. Então, gente, isso é fato. E nesse ponto, olha, é bom que a gente já comece a discutir aqui o quão delicada é a situação da candidatura do Roberto Cláudio. Não é fácil, porque aqui do lado do PT você tem um cara, né, que está muito fresco na política, que até ontem era governador do estado, que tem muita articulação com as prefeituras, que é o Camilo Santana, que está, meu filho, com um bloco na rua, se movimentando como pode e como não pode. Do lado de lá, né, e aí eu volto a falar, na ausência daquele que era o principal costurador de alianças, um cara que sabia agregar, aglutinar, que era o Cid. O papel do Cid vai ser fundamental na campanha do Roberto Cláudio, gente. Fundamental, porque, veja só... Vai ser ou seria? Porque talvez não seja, pelo né? visto, não, exatamente, eu acho que não vai ser. A postura que ele vai adotar vai ser crucial na vitória ou na derrota do Roberto Cláudio. E o que nós sabemos de bastidor é que o clima está azedíssimo entre os irmãos, né? Ivo e Cid estão alinhados, estão juntos, mas a relação com o Ciro não está fácil, realmente, eles estão sem se frequentar, sem se encontrar. Temos que lembrar que no sábado, agora, esses dias, o Camilo esteve com o Cid, né? O Cid, gente, não está recebendo ninguém. A informação que a gente tem é que ele está há mais de 2 meses sem receber ninguém. Teve um encontro, até com os irmãos está sendo difícil. O Ivo foi bater em Juazeiro do Norte para encontrar com o Cid, e porque na Meruoca, em Sobral, eles não conseguem se encontrar, não tem. O Cid está completamente isolado. E vamos lembrar aqui, fazer um retrospectozinho. Camilo, no dia lá que estava o PDT fazendo a convenção, lançando o Roberto Cláudio, o Ciro esculachando indiretamente o Camilo, que a gente vai já ouvir. Camilo fez o quê? Postou uma foto dele com Isolda e Cid Gomes, reafirmando união e amizade e parceria. Cid está com Camilo, meu povo, nessa história. Cid queria Isolda. Isso aí, eu acho que a gente já tem mais provas e demonstrações do que deveria. Ciro realmente está isolado e a relação entre eles, entre os irmãos, não está boa. O almoço de domingo, quando tiver, não vai ser legal, não, viu? Não vai ser fácil, pois não. Pois é, isso que você está falando, o Camilo, fora tudo, né? Então, tem esse lado da família mesmo, Ferreira Gomes, que está quebrada, tem essa tensão muito forte, claramente aí. Ou a gente pode falar de um racha familiar mesmo, e a gente tem essa posição do Camilo, que ele está aí, ele é o pré-candidato ao Senado, vai ser confirmado aí na convenção do PT, muito alinhado com a eleição do Lula, né, que é a eleição do Lula, tá de toda forma buscando também agora trazer o PSB para a campanha do Eumano, aí isso aí vai desfalcar novamente também o Ciro, né, e o Roberto Cláudio. Enfim, tá rodando, o Camilo tá jogando e jogando, como disse um curumim que é petista, joga e joga, tá jogando. E eu não sei até que ponto depois, enfim, no segundo turno eles vão conseguir se realinhar, porque essa campanha tá com um jeitinho de ser meio agressiva, né? Mas aí eu acho que a gente pode falar da convenção do PDT, né? Porque nessa convenção do PDT, que aconteceu também no domingo, o Ciro, como disse a Ebele, ele
ele deu mensagens muito agressivas, muito fortes contra o Camilo, e está com muita raiva. Está com muita raiva. Eu acho que você falou aí, Camila, que essa campanha dá sinais que vai ser agressiva, e eu acho que devia ter uma pessoa com juízo para acalmar este povo. É verdade. Porque segundo turno está aí, tá entendendo? Vai ter segundo turno, é quase lógico. É assim, é uma coisa mais lógica. Outra coisa que eu tenho medo é que nessa brigaiada de PDT com PT, Ciro com Camilo e o Ciro com os irmãos, estão se esquecendo do Capitão Wagner. É verdade. Estão se esquecendo, é só eles brigando e o Capitão Wagner, olha, tá. Agora, as falas do Ciro, eu vou aqui comentar, depois vocês falam também, que eu fiquei passada, fiquei plasma, como eu digo. Mulher, ele insultou demais. Primeiro repetiu aquela história que o Camilo, tipo, se vendeu por um carguinho, desertou por um carguinho de ministro. E isso dizendo que se o Lula ganhar, o Camilo vai ser ministro, né? Que o Lula prometeu para ele. Então, o Ciro promete também, mas tu não vive dizendo que vai ganhar. Pois então. Não, olha, e fora isso o Ciro fala dele mesmo, porque em 2002, quando o Lula ganhou, botou ele como ministro. Então, ele apoiou o Lula no segundo turno por causa disso? Porque ele foi comprado? Olha a outra frase. Baixa um pouquinho a crista, bota um pouquinho o pé no chão, calça a sandália da humildade. Olha ele dizendo para o Camilo. E não é com ele mesmo, não. Eu tenho para mim que ele estava se olhando no espelho. Ele se olha no espelho, aí diz essas frases, não? Aí depois, ele dizendo para ele mesmo, só pode. Aí falou em traição e tal, aí lá vem. Frequentam os caminhos de Judas, mas até Jesus, povo de Jesus, criatura, o nosso Senhor, Filho de Deus, entre 12 amigos, apenas teve um que ele empurrou a faca beijando seu rosto. Quanto mais um pobre pecador, humilde como ele, né? Bem humildozinho. Bem humildo demais. Humildo, eu adoro, bem humildozinho. Não acha não que ele fala, olhando no espelho. Gente, eu achei terrível essa fala, terrível. Não, agora a última que eu vou comentar, e você, olha, essa aqui eu achei a pior, inclusive perigosa. Essa aqui é um prato cheio para os adversários. Ele detonou a gestão do Camilo. Aí eu pergunto, e não é ele que fica, quando ele está falando aí mundo afora, daí no Brasil afora, ele não dá o exemplo do Ceará como uma boa gestão? Que ia começar com ele, né? Que ele fez tudo, ele fez tudo. Eu acho que ele descobriu Fortaleza, não foi nem Martins Soares Moreno. Aí ele detonou a administração atual, dizendo assim: se nós fôssemos os danadões, se fôssemos este abacaterol todo, adorei, nunca mais tinha ouvido isso, abacaterol, nosso oponente não estava liderando as pesquisas. Mulher, eu achei isso assim, uó. E que faz críticas também às facções no Ceará. Gente, foi uma fala bem estilo à lá Ciro Gomes mesmo. Agora, é muito grave isso, porque as possibilidades de uma recomposição, né, a possibilidade dos dois estarem juntos no segundo turno, de realinhar aí as forças, isso vai derretendo, né, essas pontes vão caindo com uma fala dessa do Ciro. Inês falou sobre a importância de ter alguém que bote ali uns paninhos quentes, né, alguém que um bombeiro aí para apagar esse fogo. Acho que o fato de o Camilo não ter respondido já é um sinal de que ele vai deixar o Ciro estribuchando sozinho, sabe? Não houve, até onde nós estamos gravando, né? O Ciro fez todas essas críticas indiretas ao Camilo, não o citou nominalmente, mas claramente as críticas eram direcionadas ao Camilo Santana, e você não viu do lado de lá nenhum tipo de resposta, reação do Camilo. Camilo calado ficou até hoje, né, véspera da terça-feira em que a gente está gravando. E o Camilo sabe, gente, ele sabe que não se pode acabar e derrubar o que resta de ponte entre o PT e o PDT. A possibilidade de um apoiar o outro no segundo turno, ela tem que ser considerada. No entanto, o Ciro está nem aí, né? Para variar, não está nem aí. E a gente viu essa história, a gente viu em 2018 no Nacional, não viu no Ceará. No Nacional a gente viu. O que aconteceu? Aconteceu a vitória do Bolsonaro, sabe? Então, assim, essa brincadeira aí, o Ciro já jogou e tá jogando de novo. Ele não pode fazer isso, ele tem que botar a mão na cabeça agora e focar. Quer eleger o Roberto Cláudio? Vamos focar no Roberto Cláudio, no que o Roberto
Roberto Cláudio fez, no que ele pode fazer e tal. Ficar atacando, ficar gerando esse ódio todo, vai ter o pior resultado possível. Assim, eu também eu morro de medo, porque tá aí, o bolsonarismo solto, livre, relaxado, fazendo as composições e tudo acontecendo, né? Vocês querem ouvir o Ciro Gomes falando diretamente? Bota. Vamos ouvir o que esse homem falou? Vamos ver, só para você, quem não acompanhou, para ter a chance de ouvir um pouquinho a fala dele. O nosso povo não tem culpa da vaidade, da prepotência de lideranças que, uma vez construídas nessa luta e ao redor desse projeto, agora servem por uma ninharia, um punhado de nada ou um carguinho de ministro, desertam da humildade e da luta do povo. Frequentam os caminhos de Judas, mas até Jesus, o nosso Senhor, Filho de Deus, entre 12 amigos apenas tinha um que lhe empurrou a faca, beijando o seu rosto, quanto mais um pobre pecador humilde como eu. E é de novo falando em humildade, em união, mas acima de tudo na tarefa que cabe hoje aos novos líderes do Ceará. Vão ao povo, ouçam o nosso povo, mudem o que tiver que ser mudado, protejam o espaço conquistado, não deixem o ódio bolsonarista dominar o estado do Ceará, que é a última ilha política séria e progressista no Brasil. A última ilha política séria e progressista do Brasil. E aí, ao mesmo tempo disse que nós não sabemos esse abacatarão todo, ninguém sabe, totalmente perdido, e falando de humildade, harmonia, a união. Quem, Ciro? Tu, criatura? Gente, oh, meu Deus. Pior que isso inflama a militância, né? Assim, nas redes sociais, o perfil da Turma Boa já fez um vídeo super agressivo contra o Camilo, chamando ele de traidor, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Isso vai inflamando a militância, a campanha vai ficando mais agressiva, vai ficar nesse ataque entre eles mesmo e deixar o capitão Wagner correr solto? É essa a estratégia inteligente? Não dá para entender. Ainda falando da convenção do PDT, acho que é legal o Ciro, assim, referir de uma forma mais ampla, o Ciro falou um bocado de coisas, e ele lembrou do passado. A argumentação dele é basicamente a seguinte, que ele nunca se colocou como protagonista, ele foi sendo servindo o Estado, ele foi servindo o Estado, tomando as decisões em nome disso, pronto. E aí ele lembra que lá em 2002 teve a eleição do Lúcio Alcântara e tudo, ele lembra que quase o PT elegeu um vereador de Fortaleza, que era o Zé Ayrton Cirilo, desqualificou o Zé Ayrton, chamando de vereador de Fortaleza, oh meu Deus. E que depois, em 2006, quando viram nas pesquisas que o Lúcio ia perder, aí eles decidiram lançar o CID, como se fosse um ato de benevolência e tudo. Ele falou que o CID, ninguém nem conhecia direito, mas ele saiu, levou o CID para os locais e tal, e valeu a pena e tudo. E aí você falou com o Lúcio Alcântara, né, Inês, um pouco sobre essa situação toda, né? Ex-governador Lúcio Alcântara, né, que foi eleito em 2012, ganhou do Zé Ayrton, e depois perdeu para o CID, que o Ciro disse que o CID era o nada, né? Aí eu fui ouvir o Lúcio Alcântara, bichinho, o que é que ele acha desse imbróglio todo aí dos Ferreira Gomes. Fala, doutor Lúcio. Os últimos acontecimentos revelam o modo de proceder da família Ferreira Gomes e principalmente do seu líder maior, o ex-governador Ciro Gomes. Isso porque era muito comum, quando eles pretendiam simular divergências internas, manifestarem pela mídia opiniões divergentes, a fim de confundir os aliados e os potenciais adversários. Agora ficou claro que há uma divergência real, até porque o discurso de Ciro na convenção foi muito revelador. Declarou que o seu irmão, o ex-governador Ciro Gomes, quando candidato em 2006, em 2002, era um nada. Foi ele, com o seu prestígio pessoal e seu arrojo, que acabou fazendo dele governador do Estado.
também não poupa o irmão, prefeito de Sobral, e ataca ex-aliados recentes que se recusaram a aceitar uma imposição sua. Então, tudo isso agora fica muito claro, inclusive uma rejeição à governadora, a qual nunca apoiei, não sou seu correligionário, mas respeito a sua conduta, a sua vida como professora e uma pessoa estudiosa, e que se viu alijado da maneira mais desrespeitosa possível de uma provável candidatura para a sua reeleição ao governo do Estado. Então, são as vísceras da forma de conduzir a política por parte da família, que estabeleceu um regime oligárquico aqui no Ceará, que deixa muito claro o seu modo de proceder nas palavras, nas expressões deles mesmos. Tá aí, o Lúcio, as vísceras desse modo de governar, né, de fazer política da família Ferreira Gomes. É interessante, né, porque o Lúcio foi vítima de traição, se fosse pensar bem, né? Ele foi vítima da traição que o Ciro agora está reclamando que o Camilo está traindo. Gente, é o discurso que eles querem fazer colar, de que Camilo foi traidor, né? E a informação que eu peguei, uma informação de bastidor hoje sobre o que é que no fim das contas acabou pesando mesmo para o Ciro, né, vetar, não querer de jeito nenhum a Isolda. A gente sabe que tem vários fatores, né, já comentamos várias vezes, inclusive um fator financeiro, já que o Prisco Bezerra, irmão do Roberto Cláudio, é um baita financiador de campanhas, tinha todo o interesse que o irmão fosse candidato, mas uma das coisas que ficou lá na cabeça do Ciro e empacando esse acordo em torno do nome da Isolda foi o temor, de fato, de que Lula vindo ao Ceará ficasse no palanque da Isolda fizesse palanque para Lula. Esse negócio, ele disse que era só o que faltava. Isso é informação de bastidor que eu recebi de uma fonte hoje. Ele estava preocupado e disse, não, era só o que me faltava no meu estado, né? Eu não tenho um palanque para mim, um palanque confiável, forte, e Isolda Sela, estando do lado de Camilo, né, sendo candidata de Camilo, ter que acabar fazendo palanque para o Lula. Isso ele não aceitou de jeito nenhum. E foi um dos fatores que mais pesaram, né, para esse veto do Ciro ao nome da Isolda. Acho interessante e realmente a indefinição em torno da aliança estava embarreirando o Lula, né? No Ceará, de um certo modo, o Lula estava evitando, não tinha vindo ainda, só veio em um momento, uma visita isolada enquanto o Camilo era governador ainda e tudo mais, não tinha vindo ainda nesse momento mais de campanha. E agora Lula diz, né, parece que vem no dia 3 para a convenção do PT, que vai homologar a candidatura do Eumano, né, e da chapa, convenção que, segundo me disse o Eunício Oliveira, vai ser também convenção do MDB, vai ser conjunta, então vai ser em Fortaleza, e Lula estará presente. E aí, meu filho, segundo Eunício, né, segundo o relato do Eunício Oliveira para o Carlos Maza, no jornal O Povo, esse não foi para mim, foi para o Maza, Lula diz que agora Ceará virou prioridade. Agora vai ser questão de prioridade. Vamos ver. Essa presença dele, do Lula aqui, logo no lançamento da candidatura do Elmano, na oficialização, é muito importante, né? É uma sinalização pesada de que o Lula, assim, foi um bom acerto lá em São Paulo, quando foi Camilo e Elmano. Menina, e a foto, aquela foto, né? Lula, Camilo e Elmano, que saiu imediatamente. De branco, né, Inês? As roupas, a cor da todos paz. Todos de branquinho. Mulher, bem combinadinho, olha como o Camilo já estava querendo ver Elmano. Aí o povo do PDT dizendo que era montagem. Dava nem para fazer montagem, daquele rolo de mão, uma mão em cima da outra, ia ser uma confusão. Aí, mas era montagem não, pois estavam dizendo que era montagem, não era não. Aí como uma pessoa pergunta, qual a dificuldade que o Camilo tem de ter uma audiência com o Lula? De jeito nenhum, tem demais. Está com a porta aberta. Então, ainda tem algumas coisas já definidas, né, nessa história toda
do lado do PDT e do PT. Do lado do PDT, a vice foi resolvida, vai ser do PSD, o Domingos Filho se lançou aí, vai ser o vice-governador, já foi vice do Cid Gomes, inclusive, né, vai repetir aí a vice. Do lado deles ainda falta um candidato ao Senado, porque, enfim, ia ser o Camilo, né? E do lado do PT, falta ainda também o vice ou a vice. Estavam falando do nome da Mônica Paz, que é a mulher do Eunício Oliveira, como possível vice. Ele me disse que ela foi convidada mesmo para ocupar essa função, só que ela não quis, ela recusou. E não tem ninguém ainda definido. Então, nos próximos dias deve sair alguma coisa. A Mônica, mulher do Eunício, é filha do deputado federal Paz de Andrade, já falecido, né? Paz de Andrade, que foi, inclusive, presidente da Câmara Federal, né? Deputado federal muitas vezes. Aí tem aquela besteira daquele episódio que o pobrezinho foi de avião para Mombasa e tal. Mas o Paz de Andrade era uma pessoa combativa, eu lembro dos discursos dele inflamadíssimo contra a ditadura, que defende o meu mandato na ponta das baionetas e por aí ia. Quer dizer, era legal assim, se ela fosse, era um bom nome. Eu acho que era um bom nome, sabe? Mônica Paz de Andrade Oliveira. Pois é. Por enquanto são essas as questões que ficam em aberto, né? E aí, Inês, tu conversou com um cientista político para fazer uma análise mais acadêmica também de tudo isso, né? Das consequências do que está rolando. Conversei com o professor doutor em Sociologia, professor do curso de Direito da Unifam, professor de mestrado em Direito da Unicristo, professor Clésio Arruda. Ele falou, eu perguntei a ele a opinião dele sobre o cenário atual, né, em relação a esse divórcio, PDT e PT, também se o PDT rompeu, se estava incomodado com o protagonismo do Camilo, certo? Será que estamos assistindo o declínio dos Ferreira Gomes? E o que é que ele acha, como é que ele vê essa nova aliança que se desenha com o PT, PV, PCdoB, etc., essa aliança toda que o Camilo está fazendo. Professor Clésio Arruda nos respondeu, muito obrigado, professor, por ter nos dado esse seu tempo para falar sobre isso. Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui junto com as cunhãs, né? Inês, Camila, Ebeli, discutindo somente o cenário atual da política cearense, fazendo algumas reflexões mais prospectivas. E acerca aqui do primeiro tema que foi proposto, a gente pode pensar que essa separação, né, PDT-PT, já era uma separação anunciada, né, e os passos dados, né, principalmente pelo Ciro Gomes em relação à sua busca aí de ocupar aí o lugar, né, a cadeira presidencial nessa eleição, já mostrava claramente que estávamos partindo para um rompimento aqui, né? A forma como o Ciro Gomes se comportou, né, para tentar abrir esse espaço aí de nem direita nem esquerda, né, também, né, criou aí uma situação extremamente delicada. Podemos até remeter para um tempo mais atrás ainda, né, na eleição em que o Lula não pôde participar, né? Ele já era um prenúncio de grandes dificuldades posteriores. E aí era difícil manter essa aliança aqui no momento em que a eleição passa pelo Nordeste, passa pelo Ceará, né, de uma forma muito forte, né? O Nordeste é talvez a região que será o fiel da balança em relação a Lula, provavelmente, né? E essa aliança seria uma certa contradição, né, para os interesses nacionais do próprio PT. Né? Então, um desgaste já anunciado, uma separação já previsível, né? Era previsível mais ou menos, né, também, porque assim, por mais que a gente achasse que tinham todos os sinais, só que sempre tinha aquela expectativa de que o Cid ia amarrar todo mundo e ia dar certo, ia dar um jeito, né? Mas não foi, né? Camila, se há o grande impasse, né, o grande entrave para a aceitação do nome da Isolda por parte do Ciro era a questão do palanque, e diz uma coisa, mulher, isso não é coisa que você consiga resolver, não. Eu Conversando, acho. Pré-acordando, isso lá é um fator determinante. O Ciro, gente, sinceramente, ele deve ter dado uma surtada também com o fato da pesquisa do PDT ter colocado o nome dele em terceiro lugar, né, na intenção de voto presidencial do povo do Ceará. Isso deve ter mexido com a cabeça dele, e ele não. Agora é um palanque
fiel, forte, sem risco de dar errado, que eu vou ter que fazer aqui no Estado. Agora, em princípio, daria para resolver, daria para costurar, conversa com a Isolda, conversa com o Camilo direitinho, acorda, daria. Eu acho o seguinte, que o professor Clésio falou que era uma coisa anunciada, no que diz respeito às falas do Ciro, aos ataques com o Lula, contra o Lula, cara. Tá entendendo? Aquilo incomodava todo mundo, a gente cansou de comentar. Era incômodo mesmo. O nome mais brando que o Ciro chama contra o Lula é ladrão. Tá entendendo? Eu acho que é isso que ele está se referindo. Já era uma coisa... Não, e foi crescendo, né, Inês? Ele chegou no momento que falou daquele pessoal do PT, da banda podre do PT, ele falou, os corruptos, lá do corrupto do PT, ele falou, né? Depois falou que o Camilo não era tão aliado assim, que não sabia ser aliado. Isso tudo ainda sendo aliado, sem romper. Então foi crescendo, né? Isso realmente foi total. Vamos ouvir agora a segunda fala do professor Clésio, né? Vamos aqui. Olha, não dá para imputar ao protagonismo do Camilo a derrocada do Ferreira Gomes, né? Na verdade, a gente pode pensar o Camilo como alguém que está no lugar certo na hora certa, né? Alguém que fez um governo estadual no momento de muita crise, né? Enfrentou aí toda essa pandemia contra o governo federal, né, que não estabeleceu nenhum apoio, foi protagonista na forma como a região Nordeste enfrentou a pandemia, né, criando aí um grupo de especialistas, cientistas, né, que ficou orientando as ações estatais, né, que deveria ser um modelo projetado para o país, né, então isso ocorre aqui no Nordeste com uma forte participação do Camilo, uma estratégia também muito bem montada em relação ao Estado, né, às regiões, aos municípios, o controle, inclusive internacional. Não pode esquecer que a gente tem um aeroporto, né, que é porta de entrada, né, por conta das relações internacionais e dos voos internacionais. Então, nesse sentido, o Camilo, né, também por uma questão, né, de manter, né, aquilo que era, digamos assim, saudado como pontos positivos nos governos estaduais anteriores, né, o controle das contas do Estado, né, o controle de receita e despesa, a manutenção da atração de investimento. Com toda a crise, o Camilo mantém, digamos, esse percurso que já se vinha, né, sendo feito no estado do Ceará já há um bom tempo. Então é aquele que está, nesse momento, ganhando esse espaço, alguém que também tem uma capacidade de articulação, de negociação e de conversa, dialoga ao centro, à esquerda, à direita, né? E em momentos de crise, né, você ter alguém que é fácil de negociação, é um articulador nato e que, ao mesmo tempo, se projetou como um bom gerente, um bom administrador à frente do executivo estadual, né, ocupou espaço, né? Está aí, né? Óbvio que espaços menores vão se abrir, porque a gente está diante de uma final de um ciclo longo de um grupo que estava no poder, como todo e qualquer projeto que tem começo, meio e fim. Até a vida, né, quando ela atinge o seu apogeu, é a morte, né? Então, um projeto político que chega ao seu final é porque aquilo que ela prometia como bandeira de luta, como busca de serviços e prestações de serviços para a população, eles foram se esgotando, né? E aí novos atores políticos, novas demandas, novos grupos empresariais, novos setores econômicos, quer dizer, tudo isso vai surgindo, demandando novas proposições, né, que venham do executivo, que venham de uma política de Estado, vai demandando, né, um novo modelo de governança e que vai enfraquecendo e tornando, né, esse grupo que já está no poder fragilizado, né, como a gente assistiu, né, tomando como exemplo o grupo do Tasso Gereissati, né, o pessoal do Cambeba, que vem, os jovens empresários do SIC, né, que ascendem ao poder, derrotam os coronéis, se projetam, tomam o controle total da política estadual, né, fazem prefeitos em praticamente todos os municípios do estado do Ceará, se projetam nacionalmente, né, no momento o Tasso Gereissati se coloca inclusive como presidenciável diante do PSDB, né, uma figura que passou a ter essa projeção a partir do seu governo no estado, e o ciclo, né, se esgotou, né, chegou ao seu final. Então é natural esse começo, meio e fim de um grupo no poder.
Achei bonito quando ele falou, né, fez a comparação até com a vida, assim, de tudo que nasce, cresce e morre, né, você tem o apogeu e tal, e os ciclos políticos são muito assim, né, não tem como fugir. Agora, o Camilo é aquela coisa, jeitoso é sortudo, né, como a gente falou no episódio de Desvendando o Camilo Santana, o Érico Firmo falou, Camilo é jeitoso, e aqui, segundo o professor Clésio, ele é o homem certo na hora certa, né, é sortudo. Agora, tem uma questão aí, ele fala em fim de ciclo, né? Na verdade, essa eleição, ela vai ser o teste, né? A gente vai testar se de fato é o fim do ciclo dos Ferreira Gomes. Vai ser um termômetro, um teste de força, da força pessoal do Ciro, principalmente. A situação dele é muito complicada, gente. Se ele não consegue eleger o Roberto Cláudio, acabou o Ferreira Gomes aqui. Acabou, não tem mais Ferreira Gomes, inclusive porque a informação que eu tenho é que o Ivo não deve disputar mais nada, por nenhum cargo político, depois que acabar a Prefeitura de Sobral. O Cid, a gente está vendo se afastar cada vez mais da política, a gente simplesmente não sabe se é um afastamento temporário ou permanente, né? Ele nem está indo para o Senado, não está participando da vida política de jeito nenhum. E Ciro não deve ganhar a disputa presidencial, deve ficar como terceira força aqui no estado do Ceará. Se não elege Roberto Cláudio, acabou, não tem mais. É de fato a ascensão de uma nova liderança, que é Camilo Santana, se Elmano ganhar, né? Porque tem a possibilidade de Capitão Wagner levar essa eleição. E aí nem mel nem cabaça. Mas é isso, era só ponderando essa fala do professor Clésio, que é muito boa, mas eu acho que a gente só vai conseguir cravar, dizer que é o fim do ciclo depois dessa eleição. Mas que está em declínio, tá, porque a gente vê pronto, basta essa cisânia entre os irmãos, né? Isso já é um sinal de declínio muito grande. Total, Para mim é. Aí vamos ver se essa nova aliança, como é que vai ficar, o PT com o PV, com o PCdoB, uma parte da federação e agregando aliados. Olha, a aliança que está sendo costurada aqui pelo PT, né, ela tem, né, assim, tá se mostrando algo, né, de um corpo extremamente forte, né? Tem as legendas que vêm, né, mais aí a reboque, mas a gente tem a presença do MDB com a influência, né, nacional de Eunício, e aí é interessante perceber o seguinte, que aí nós temos, né, não é uma aliança por aqui agora, é uma aliança que já remete para o posterior eleição presidencial, que é a base de apoio no Congresso que o PT vai ter que buscar mais à frente. Então, esse espaço que se abre aqui para o MDB dentro dessa chapa que está se construindo em busca aqui do governo do Estado, ela tem também essa função lá. E aí a gente tem que pensar uma outra questão, né? Nós tínhamos aí a candidatura forte do Wagner, né? Provavelmente a candidatura única da Isolda, né, juntando todo esse grupo, e agora a gente rompeu. Então a gente passa agora a ter 3 forças políticas no embate, né? Então, pensando agora na perspectiva do Wagner, se antes ele tinha um oponente a enfrentar, agora passa a ter 2, né? E 2 oponentes, de certa forma, né, fortes, porque tem um controle sobre prefeituras municipais no estado. A gente está falando aí de Guimarães, que tem uma projeção muito grande sobre prefeitura no interior do estado. Estamos falando aí do Ferreira Gomes também com um controle e uma aproximação muito grande com várias prefeituras. Eunício, por outro lado, também com uma grande influência em várias regiões do estado. Então, o páreo ficou mais duro, né? E pensando também em outra questão, recentemente saiu uma pesquisa que mostrava que candidato que viesse apoiado pelo Camilo e pelo Lula, né, incluíram também o Ferreira Gomes, Ciro e Cid, né, mas mostrava na hierarquia aí Lula e Camilo como uma grande influência na captação de votos, né? São 2 grandes políticos com capital eleitoral muito forte. O Lula vem, tá aí já formando uma grande onda no Nordeste todo, no país, mas no Nordeste principalmente, enquanto o Camilo sai com uma aprovação, né, que inibe, inclusive, a disputa eleitoral para ele, para a vaga no Senado, né? Então, são dois apoios políticos extremamente fortes,
né, e que muda completamente o cenário que nós tínhamos antes, né? Agora são 3 candidaturas que vão se projetar e 3 candidaturas viáveis, né? Então vamos ter uma eleição mais aguerrida, muito mais acirrada, né? Vai ser um debate bastante interessante que nós iremos assistir aqui no Estado. Concordo muito com o professor Clésio, achei que ele foi bem preciso nessa questão daquilo que eu já tinha até comentado, das dinâmicas políticas do interior. Dá para dizer que tem dono? Muitas vezes os políticos fazem com que a gente acredite que sim, e tem regiões que realmente tem dono, tá? Então, o político XY é votado muito em tais regiões. Isso é real, isso acontece. Só que neste momento tem essa indefinição, porque o Camilo se tornou muito influente também nesse quesito. E lembrando que a liderança do Camilo começou lá atrás, quando ele era secretário de cidades do Cid Gomes. Então ele foi 8 anos governador, passou por esse momento de pandemia, realmente um nome muito bem avaliado no estado. Quem quer ser inimigo do Camilo? Até o prefeito de Caucaia, que se elegeu bolsonarista contra o Camilo e tudo, virou aliado, o Vitor Valim. Exatamente, e é o que está acontecendo no PSB, né, Camila? O PSB, que o pessoal do Roberto Cláudio está dizendo que, enfim, atraiu o apoio do PSB, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, fez uma carta lá, dizendo que era para todo mundo apoiar o Roberto Cláudio, bababá, mas parte do PSB, alguns prefeitos do interior estão dizendo, nananina não, vamos conversar, não tem nada decidido não. Muita gente não quer se separar do Camilo. Exato. As pessoas querem colar nele, né? Capitalizar também politicamente a proximidade com o Camilo. O PSB é um exemplo disso. Então, muita água vai rolar ainda. Eu vou trazer só como adendo, tem 2 questões aqui, trazidas por curumins, que são mais do que espetaculares, né? São pessoas também estudiosas. Um adendo sobre a situação em Sergipe e outro adendo sobre a situação no Rio Grande do Norte. No Sergipe, foi uma contribuição do André Carvalho, que é sergipano, cientista político pela Universidade de Brasília, nosso ouvinte maravilhoso, diz que a gente está cheio de ouvinte lá em Sergipe, viu? Olha, um beijo enorme. Tem a ver com o MDB. Então, lá, o governador, Belivaldo Chagas, do PSD, não pode se reeleger. Ele já se reelegeu, não pode se reeleger mais, e tinha montado um palanque que estava sendo tido como neutro, que não ia ser nem pró-Bolsonaro, nem pró-Lula, ia ter pessoas dos 2 lados ali no meio. E o candidato a governador é do PSD também, o Fábio Mitidieri, deputado federal. E ele teria 2 possíveis candidatos ao Senado, um bolsonarista, Laércio Oliveira, do Solidariedade, e um lulista, o ex-governador Jackson Barreto, do MDB. Ele estava querendo fazer isso, fazer uma chapa com 2 candidatos, para ver quem ganha. Só que nas articulações do Lula com o MDB, né, que está tendo, inclusive o Eunício está sendo muito ativo nisso, tentando puxar uma grande parte do MDB para a campanha do Lula já no primeiro turno, querem rifar a Simone Tebet. Então, nesse movimento todo, esse MDBista, o Jackson Barreto, ex-governador, ele decidiu não ser mais candidato a nada, disse que não vai ser mais, e decidiu se bandear para a candidatura opositora à do Fábio Mitidieri, que é a do Rogério Carvalho, senador pelo PT, que apareceu bastante na CPI da Covid, né, o Rogério Carvalho. Ele é candidato ao governo, e esse Jackson vai ser coordenador da campanha, vai ajudar a montar a campanha do Lula em Sergipe e do próprio Rogério Carvalho lá. E aí isso pode atrapalhar muito, né, esse grupo governista em Sergipe, porque Bolsonaro lá tá péssimo, né? Por mais que tenham essas figuras bolsonaristas, mas em termos de voto, de intenção de voto, Lula aparece com cerca de 60% das intenções lá em Sergipe. Então a situação lá está muito interessante, e para complicar mais ainda as coisas, um dos candidatos ao governo lá, o Valmir Francisquinho, do PL, partido do Bolsonaro, inclusive, está inelegível, segundo a Justiça Eleitoral, ele foi condenado por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018. Então, a situação no Sergipe está assim. E a outra questão aí, a outra contribuição foi do Renan Pessoa, lá no Rio Grande do Norte, nosso correspondente, eu brinco falando isso, né? Ele é tão fofinho, maravilhoso. Ele esteve na convenção do PT, que oficializou a candidatura da Fátima Bezerra, lá, a reeleição, né, governadora, a única governadora que foi eleita na eleição passada, e hoje é uma das 3 mulheres que estão governadoras neste momento. Ela é a única que vai ser candidata à reeleição, a Fátima Bezerra, do PT. E lá foi confirmado o apoio do MDB, a chapa dela. Ela vai ter como vice o Walter Alves,
que é filho do Garibaldi Alves, que também já foi senador, governador, enfim, uma figura muito tradicional lá da política, e vai ficar na vice dela. Então, essas articulações nacionais do MDB também puxadas muito pelo Lula, gente. A gente tem que ter clareza disso, como o MDB está se articulando com o Lula se articulando com o MDB, enfim, e conseguindo fechar essas articulações em vários locais, sobretudo no Nordeste. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Diz Cunhã. O que você tem a dizer, Inês Aparecida? Diz, Cunhã. Mas eu fico injuriadazinha, eu nem quero ter raiva não, mas eu vou ter raiva da MC. Essa MC, parece que não funciona, ela só funciona a MC para multar as pessoas, motoristas, com essas câmeras, tá entendendo? Ele não faz outro trabalho, é preguiça. Olha o que eu ouço de reclamação de pessoas contra aquela barulheira de descarga detonada de moto. Gente, é impressionante. A Fortaleza toda ouve, só quem não ouve é o pessoal da MC para fazer uma multazinha, 2, 3, meia dúzia de multa. Já assombrava esse povo que passa rasgando, você fica doido com aquela barulheira de descarga de moto. Impressionante. Eu reclamo, porque eu ouço aqui, perto da minha casa, mas não é só aqui não, todo mundo que eu falo, aqui na minha casa também, aqui, todos os bairros de Fortaleza, só quem não ouve é a AMC. E para detonar mais essa tal de AMC, que eu tenho um abuso muito grande, os estacionamentos irregular nas esquinas, e não tem aquela distância, está lá na lei do trânsito, você não pode estacionar na esquina, você tem que dar tantos metros, 3 metros, parece, para você, quando o outro carro vem aqui, cruzando, saber, poder enxergar. Mas não, é os carros em cima de calçada, é carro nas esquinas. Na primeira gestão do Roberto Cláudio, eu me lembro que teve um mutirão, era carro sendo guinchado, me lembro até que guincharam o carro do cunhado do Roberto Cláudio, sem saber, claro. Era um folclore danado. Pois agora não, você vai atravessar uma rua, você não enxerga. Você tem que botar o carro no meio do outro quarteirão para poder ver, que é os carros tudo, porque a MC, o pai, a mãe, a parteira da preguiça, não faz nada, só faz mesmo multar a gente com essas câmeras. Porque é 50 quilômetros ali na leste-oeste. Para que 50 quilômetros ali naquela leste-oeste? Para que aquilo? Para multar, só isso. 50 quilômetros ali não precisa. Era 60. Eu achava devagar, para que faz aquelas pistolas, 3 de um lado, 3 do outro? Para quê? Pois minha raiva todinha é para essa tal de AMC que não faz coisa nenhuma. Muito bem, desabafou. E tu, Emily Rebouças, diz, Cunhã. Ei, o meu não é desabafo, não. É uma dica de curso que eu vou dar aqui para vocês. É um curso que vai ser ministrado pela nossa amicíssima Graziele Albuquerque, que é jornalista e cientista política, tá, gente? Ela já colaborou várias vezes aqui com o podcast. É uma mulher maravilhosa, competente e inteligente. O curso que ela vai dar é um curso online chamado Opinião Pública e Justiça, em 2 atos, da lei aos desejos. São 2 aulas, né? A primeira é no dia 13 de agosto, que é um sábado, e a segunda aula é no dia 20 de agosto, também, sábado, tudo de manhã. Aliás, sábado, primeiro sábado às 10 da manhã, o segundo sábado ao meio-dia. E ela vai abordar como é que a justiça, né, virou uma pauta das ruas, uma pauta popular. E ela vai contar todo o percurso, desde a Constituição de 1988 até os episódios mais recentes da Justiça, com essa coisa do juiz herói, né, a espetacularização e mediatização do Supremo Tribunal Federal. Então, para quem é da comunicação, do direito, das ciências sociais, é uma super dica de curso. Para saber mais, gente, vocês têm que entrar na Rama Plataforma. Rama é R-A-M-A mesmo, ramaplataforma.com.br. E lá vocês conseguem encontrar todos os detalhes, preço do curso e tudo mais. Então, fica a dica. E a Grazi é realmente especialistasíssima nisso, então vai ser um super curso. É para aprender tudo, porque ela é um posto de conhecimento nessa área, Ave Maria. E eu vou ficar nessa coisa de campanha mesmo. Eu coloquei até aqui no roteiro, é pressentimento, mas não é bem um pressentimento, já é antevendo o que vai acontecer, que é essa briga. Vou tentar dizer a palavra que a gente não consegue dizer. Fratricida, olha aí, consegui. Essa briga fratricida entre a galera do PDT e do PT, que já começou
inclusive com vídeos e tal, como a Ebele lembrou, e tudo. Gente, eu acho que é isso. Não, vamos focar no que é mais importante. Nesse momento, a gente tem que lutar contra Bolsonaro, tem que lutar contra o que há de pior na política que está se mantendo e está se proliferando, certo? Fascismo, essas coisas todas. Lógico que tem que disputar, são adversários, certo? Tem que disputar, vai disputar e tal, mas dá para fazer isso dentro de, assim, condições mínimas de educação e de sei lá, eu não diria, é aquela coisa do jogo limpo, sabe? Civilidade, uma palavra boa. Mas é dentro do jogo limpo. É você não usar mentira, é você não ficar xingando o adversário, ficar desqualificando ao ponto de depois você não poder olhar para a cara dele, sabe? E isso a gente vê as pessoas que podem ser amigas agora, gente que não tem nada a ver com a política, inclusive, e começa a brigar por causa dessas coisas. Não vamos fazer isso, não vamos entrar nisso. A gente tem que brigar muito contra o bolsonarismo. Essa disputa que vai acontecer e vai ser forte, enfim, esperemos que vença o melhor, tomara, o melhor para o Ceará, não pode gerar inimizades e brigas assim, ao nível de destruir as pessoas. Isso não pode acontecer. Tem que manter a civilidade, como disse a Inês, e vamos jogar limpo, por favor. Eu sei que não vai acontecer. Muito pelo contrário, vai ser sujo, infelizmente. Vamos lá. Vamos para os cheiros, meu povo. Semana passada a gente nem deu cheiro, a gente saiu correndo e desligou. Foi tão corrido. Ave Maria. Nem demos cheiro nenhum. Eu vou começar, eu quero dar um cheiro lá para o Yuri Norberto, que é de Sergipe, professor. Foi o André Carvalho que disse que a gente está cheio de ouvinte lá e pediu especialmente para o Yuri Norberto, que está sempre escutando a gente e faz a divulgação lá para mais gente ainda. Ó. Um cheiro, meu filho, um cheiro. E tu, Inês, tem cheiro? Ai, tem. O Curumim Peri Negreiros, jornalista, nosso colega, disse que Ave Maria, morri de dor de cotovelo porque nunca recebeu um cheiro. Não acredito. Peri vai cheiro, abraço, beijo, cerveja gelada, vai tudo para você, por que não? Aí eu também tenho alôs e cheiro para o Jonas Pereira, de Iguatu, penso o quê? Iguatu, e para Ana Isabel Agostinho, que ela é do Crato, médica. Também são nossos cunhazetes e curumins. Pois beijos, cheiros, abraços, tudo de bom para vocês e muito obrigado por nos ouvir, né? Muito massa. E tu, Ebele? Eu tenho. A gente saiu correndo mesmo no outro episódio, viu? Fiquei devendo um cheiro para a Dulce Catunda, minha cunhada, que disse que eu nunca tinha mandado um cheiro para ela. Cunhada, tá aqui, viu? Um cheiro e um beijo para tu. Pois pronto, vamos encerrando, ó. Vamos lembrar que para assinar as Cunhãs, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhãspodcast ou para o Pix ascunhãspodcast@gmail.com. Na produção do episódio, sempre somos nós três, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é da empresa .ind. Mas não fique brava com a empresa .ind. Se você não gostar de algum tweet lá, é culpa minha, da Camila. Tá? Não fique com raiva da empresa. A trilha sonora é a música Barbada Gagá, da banda Breculê. Pronto, é isso, meu povo. Até a próxima semana, que vai ter convenção do PT. Nós vamos lá, viu? Tomara, mais emoções. Mais emoções. Tchau.